Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Neste vídeo vamos resumir então as derivadas das funções elementares e as regras de derivação. Com o quadro de derivadas das funções elementares completo e com as regras de derivação também, podemos então agora fazer um resumo destas fórmulas. Relembrando, então, o que dissemos no início da nossa estrada, da nossa caminhada em rumo à derivação das funções, que eu posso trocar a derivada através da definição, isto é, lembrando que y' é o limite quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Então, em lugar de derivar através da definição, eu estou abdicando disso para derivar. Então, eu estou trocando derivar através da definição para derivar através de uma metodologia. Que metodologia? Vou utilizar as fórmulas de derivação das funções elementares. Já vamos apresentar o resumo das funções elementares e também através das regras de derivação. Eu vou fazer uso das regras de derivação e das derivadas das funções elementares. Então eu preciso saber de memória as fórmulas de derivação das funções elementares e conhecer, saber aplicar cada regra de derivação. Então vamos resumir as duas coisas agora. Então primeiro vamos resumir as fórmulas de derivação das funções elementares. Fórmulas de derivação. Então, primeira função que vimos, y igual a uma constante. Se y é igual a uma constante, y' é igual a zero. Primeira função. Segunda função, y igual a x elevado a n. Agora n pertencente aos reais. Então, y' é n vezes x elevado a n menos 1. Número 3, y igual a seno de x. Y' é igual a cosseno de x. Número 4, y igual a cosseno de x. Y' é igual a menos o seno de x. Número 5, y igual a tangente de x. Y' igual a secante ao quadrado de x. Número 6, cotangente de x. Y' igual a menos a cossecante ao quadrado de x. Número 7, y igual a secante de x. Então, y' igual a secante de x multiplicada pela tangente de x. Número 8,
y igual a cossecante de x. Então, y' igual a menos a cossecante de x vezes a cotangente de x. Número 9, y igual ao log de x na base A. Y' igual a 1 sobre x vezes o ln de A. Número 10, y igual a ln do módulo de x. Y' igual a 1 sobre x. Número 11, y igual a elevado a x. Y' igual a elevado a x multiplicado pelo ln de A, onde A é a base, claro. 12, y igual a e elevado a x. Então, y' é o próprio e elevado a x. Número 13, y igual ao arco seno de x. Y' igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Número 14, y igual ao arco cosseno de x. Y' igual a menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos o x ao quadrado. 15, y igual ao arco tangente de x. Y' igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Número 16, y igual ao arco cotangente de x. Y' igual a menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. 17, y igual ao arco secante de x. Y' igual a 1 sobre x multiplicado pela raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Número 18, y igual ao arco cossecante de x. Y' igual a menos 1 sobre x que multiplica a raiz de x ao quadrado menos 1. Observando, não posso deixar de observar que, em relação às derivadas, especialmente das derivadas das funções trigonométricas, quem tem co tem menos. 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 Ok? Então vejamos agora no quadro que vem a seguir as regras de derivação. Como dissemos, precisamos ter de memória estas 18 fórmulas de derivação e mais conhecer, saber aplicar as regras de derivação. Regras de derivação. Regras de derivação. R1. Se y é c constante multiplicado por f de x, se eu conheço a derivada de f, então y'
é a constante multiplicada pela derivada de f. R2, soma. Se y é u mais v, onde u é uma função de x e v também, então y' é u' mais v'. Lembrando que esta regra é extensível a qualquer número de funções sendo somadas. Então, se eu tenho u mais v mais w, evidentemente y' é igual a u' mais v' mais w' e assim sucessivamente. R3, se y é u multiplicado por v, então a regra do produto. Então, meu y' é u' vezes v mais u vezes v'. Lembrando que esta regra também é extensível a qualquer número de funções sendo multiplicadas. Lembrando que a extensão não é tão óbvia assim quanto a soma, mas só para dar um exemplo, se y é u vezes v vezes w, então y', eu vou contar quantas funções tem, 1, 2, 3, e vou formar 3 parcelas de uVW. Observe uVW mais uVW mais uVW. Por que 3? Porque são 3 funções. Então eu tenho 3 parcelas. Primeira parcela uVW, segunda parcela uVW, terceira parcela uVW. Então, para ajudar a minha memória, no primeiro produto eu derivo a primeira função, no segundo produto eu derivo a segunda função, no terceiro produto eu derivo a terceira função. Então eu fico com u'VW mais uVW, uV', mais uVW'. E se forem 4 funções, a mesma coisa. Na primeira eu derivo a primeira, na segunda eu derivo a segunda, na terceira eu derivo a terceira, na quarta eu derivo a quarta função. R4, quociente, se y é u dividido por v, então y' é igual a u'v menos uv' sobre v ao quadrado. R5. Então, se y é f de g de x com y igual a f de u e u igual a g de x, criei uma função, uma variável auxiliar u, então y' é o produto da derivada de f em relação a u multiplicado pela derivada de g em relação a x, lembrando que eu depois tenho que eliminar a variável u. E esta nós chamamos de derivada da função composta, mas que adiante nós vamos mudar a forma de apresentar essa regra, e ela vai receber também o nome de regra da cadeia. Então esta é a regra de derivação da função composta, também conhecida por regra da cadeia. R6, função implícita. Lembrando que não existe uma regra, ou seja, uma fórmula de derivação, apenas um procedimento. O que eu faço primeiro? Derivo toda a expressão. Primeiro derivo toda a expressão na forma implícita. Depois eu vou colocar y' em evidência. E por último, eu vou tirar
o valor de y' na expressão. Na expressão algébrica. Que sobrou. R7, função inversa. Então, na função inversa eu tenho se y é f de x e x é g de y. Então, se eu conheço a derivada de g, então y', que é a derivada de y em relação a x, é 1 sobre g' de y. Lembrando que, claro, ao final eu preciso eliminar a variável y, porque eu desejo a derivada de y em relação a x, então a expressão que resulta tem que depender de x. R8, função paramétrica. Então, x igual a f de t, y igual a g de t. Então, a derivada de y em relação a x, dy dx, é igual à divisão de f' de t sobre g' de t. Então, a R8, a fórmula de derivação das funções dadas na forma paramétrica. Neste ponto, então, regressamos ao início deste vídeo, quando dissemos que a metodologia de derivação que foi recomendada, metodologia de derivação, consiste na soma do conhecimento das fórmulas de derivação das funções elementares e das regras de derivação. Então, nos exercícios que vão aparecer nos vídeos posteriores, nós vamos fazer exatamente isso. Então, podemos, sem ter que necessariamente derivar agora, porque haverá um vídeo com bastantes exercícios resolvidos, podemos dar alguns exemplos. Então, y igual a 1 mais 2x mais 3x ao quadrado é um polinômio. Eu usarei aqui a segunda regra da soma e a primeira regra, produto de constante vezes função. Y igual a x vezes e elevado a x. Regra 3 do produto. Y igual a x mais cosseno de x, x menos seno de x. R4, quociente. Y igual ao seno da raiz de x. R5, função composta. Y igual a arco seno de x ao quadrado. Vou usar função composta e posso usar, se quiser, a R7 da função inversa. Então, x sobre y mais seno de xy menos a raiz quadrada de x2 mais y2 igual a 0. Usarei a sexta regra da função implícita e assim sucessivamente. Mas note que não é suficiente conhecer apenas as regras.
eu preciso saber a derivada da função potência, preciso conhecer a derivada de memória da função exponencial, das funções trigonométricas, das raízes quadradas, das funções trigonométricas inversas e assim sucessivamente. Com isso, então, nós encerramos este vídeo que envelopou, que concluiu todo o conhecimento necessário para cálculo das derivadas. Então, com isso, concluímos este vídeo e nos veremos num próximo vídeo para tratar de exercício e outros conhecimentos complementares a este. Até lá!